A quebra de dois bancos americanos e a crise do Credit Suisse, um dos maiores da Europa, colocou todo o sistema financeiro global em alerta. O medo é que o colapso das instituições afete o mercado em outros países, incluindo o Brasil, a curto prazo. Bem, quem conversa com a gente sobre o assunto é o João Bertelli, está aparecendo aqui para a gente, planejador financeiro e sócio da A7. João, boa tarde para você. Muito obrigado por atender aqui o nosso convite. Como é que a gente explica essa crise atingindo em cheio dois bancos americanos e agora o Banco Suíço? Boa tarde para você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Renato. Prazer estar aqui com vocês e explicar um pouco mais sobre essa crise que está afetando o sistema bancário internacional aí. Eu acho que um ponto de partida interessante é a gente entender como que funciona a atividade de um banco e quais são os riscos, né, inerentes à atividade de bancária. Então, um banco, basicamente, é um intermediador financeiro. Ele vai pegar dinheiro com aqueles que são os poupadores, os poupadores vão depositar dinheiro no banco, ele vai fazer o elo com aqueles que são os tomadores de dinheiro, né, e precisam de dinheiro emprestado. E aí, onde está o risco do banco? Como o banco está emprestando um dinheiro que não é dele, ou até pode fazer algum investimento com aquele dinheiro dos poupadores, o risco está no fato de que o banco tem que ter um nível saudável de capital próprio para quando, eventualmente, aqueles poupadores resolverem fazer o resgate dos seus depósitos, dos investimentos, o banco tem que ter liquidez para conseguir honrar aqueles resgates, né? E aí, já trazendo para o que aconteceu ao longo das últimas semanas, acho que essa explicação inicial vai facilitar o entendimento. A gente viu ao longo das últimas 2-3 semanas, começando nos Estados Unidos, as notícias de bancos em dificuldades de liquidez e até sofrendo processo de falência. O primeiro foi o Banco do Vale do Silício, que é um banco que é muito focado em empresas de tecnologia. Então, os principais clientes dele eram essas startups, essas empresas que acabam demandando um caixa muito maior. Como elas não são empresas já bem performadas, elas precisam de um caixa maior para suas operações. E com toda essa realidade macroeconômica difícil que a gente vive hoje, ao longo dos últimos meses, elas começaram a demandar mais caixa ainda do que o normal. E esse banco, ele tinha feito alguns investimentos de longo prazo, né, e feito empréstimos e investimentos de longo prazo com o recurso dos depósitos do cliente, e quando os resgates começaram a acontecer, ele passou a ter dificuldades para honrar aqueles resgates. É importante entender que esse é um banco de médio porte nos Estados Unidos, ele é um banco regional. Lá a realidade bancária é um pouco diferente da nossa, existem vários bancos regionais, que são bancos médios, mas que têm relevância também, né? Não são bancos grandes como aqui no Brasil. E aí esse banco teve dificuldade para honrar os resgates e o Banco Central americano precisou intervir e liquidar para que os resgates fossem honrados. E a partir disso, os cidadãos americanos começaram a ficar com receio desses bancos médios, desses bancos regionais. E houve o que a gente chama de uma corrida de saques, né? Uma corrida por uma crise de confiança, e os outros investidores desses bancos começaram a sacar os seus recursos. E aí, em sequência, a gente teve outros dois bancos em dificuldade financeira, o Signature Bank e logo depois o First Republic Bank. E aí o Banco Central novamente teve que intervir e até alguns outros bancos privados tiveram que fazer aporte de recursos nesse terceiro banco para garantir a liquidez. Em paralelo a isso, a gente viu na Europa, aí sim um banco grande, que é o Credit Suisse, sofrendo também com essa questão de liquidez, mas apesar de ter acontecido tudo junto, o problema do Credit Suisse foi um problema diferente. Ele já vinha com problemas há mais de 2 anos, ele tinha algumas fragilidades nos seus processos de controle em relação a risco, especialmente a lavagem de dinheiro. Além disso, ele vinha reportando prejuízos nos últimos anos, e aí os clientes estavam indo embora do banco, né, estavam realizando os resgates daqueles depósitos e já vinha em dificuldade. E na semana passada, calhou de ser junto com o que aconteceu com os bancos americanos, ele sinalizou que precisaria de um aporte para manter suas atividades, e novamente o regulador, né, o Banco Central, dessa vez o Banco Central Suíço, precisou intervir e junto com outro banco privado suíço, o UBS, eles entraram em um acordo para esse UBS fazer a compra do banco, e ainda assim o próprio Banco Central Suíço disponibilizou algumas linhas de crédito para que o banco comprador mais essas linhas de crédito pudessem salvar o Credit Suisse e evitar que um banco desse tamanho, né, um banco europeu desse tamanho,
contaminasse os outros bancos e aí sim o sistema bancário internacional. Ô, João, então, um resumo do que aconteceu. Ô, João, não, muito bom realmente essa explicação sua. E fica aquela pergunta, né, com esse mundo globalizado aqui, por exemplo, essa crise pode afetar o Brasil, que é a preocupação nossa, né? Imagina quem consegue guardar ali o seu dinheirinho e ver essa notícia toda, essa preocupação toda. Essa crise pode chegar aqui para a gente? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é que a gente não está isolado do restante do mundo. Então, tudo que acontece lá fora vai nos afetar, sim, sem dúvida nenhuma. Mas o efeito aqui é um pouco diferente do que aconteceu lá fora. Eu não vejo o risco de bancos quebrarem aqui. Como que a gente vai ser afetado? Principalmente o investidor estrangeiro, nesse momento, ele foge do risco. Então, ele vai parar de mandar dinheiro para o Brasil, vai parar de fazer investimentos aqui, e aí o brasileiro como um todo é afetado, né? Nossa economia é afetada quando esse dinheiro estrangeiro some. No entanto, a gente vê bancos quebrando, né? Como a gente viu ali nos Estados Unidos e na Europa, já é um cenário bem mais difícil de acontecer. Isso porque, até lembrando a explicação ali que eu fiz no começo, os bancos brasileiros, né, que é quase um oligopólio, a gente vê bancos, são bancos muito grandes, né, mesmo fora dos grandes centros populacionais, os principais bancos são os bancos que a gente conhece, os bancos grandes, né? E eles são bancos que tradicionalmente são mais conservadores naquela proporção de capital que ele empresta ou investe, né, versus do que ele tem de capital próprio. Então, os bancos aqui tradicionalmente mantêm um nível de reserva muito alto, dado até toda a realidade econômica do Brasil de sempre, de inflação, esses bancos costumam ser mais conservadores. Então, a gente vai ser afetado, né, por tudo que aconteceu, mas eu acho que aquela pessoa que está com dinheirinho guardado no seu banco, fez os investimentos aqui nos bancos brasileiros, ela não precisa se preocupar inicialmente, porque os bancos realmente aqui são mais conservadores e não devem ter problemas de solvência, ou seja, não devem ter problemas de pagar resgate, que é o que a gente viu acontecer nos Estados Unidos. A gente não deve ver bancos falindo nesse momento inicial. João, quero agradecer muito a sua participação explicando para a gente, porque parece um pouco complicado, principalmente para quem está em casa, né? Ouve falar quebra de bancos americanos, quebra do banco suíço, e a gente está numa fase de fake news que exatamente, não para, né? Redes daí sociais, se espalham informações falsas, né? E a gente precisa e tem a obrigação aqui de esclarecer o que está acontecendo com o sistema financeiro. É preciso ficar em alerta, mas nada de pânico, viu, gente? Nada de pânico. Obrigado, querido. Seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Grande abraço.